Olá! Já parou para pensar se as maiores tragédias da vida podem, de alguma forma, levar aos nossos maiores triunfos? Parece meio estranho, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, usando como estudo de caso o filme de 2020 Eu Ainda Acredito. Vamos dar uma olhada em como essa história, que é super emocionante de amor e perda, pode ser um exemplo incrível da lei da atração em prática. Aquela ideia, sabe, de que nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, eles de fato moldam a nossa realidade. Pois é. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. A história de Eu Ainda Acredito meio que nos força a olhar para além da dor. A gente é desafiado a pensar que talvez, só talvez, aqueles momentos mais difíceis são, na verdade, a mola propulsora que nos joga em direção ao nosso propósito maior. Vamos ver como isso se desenrola. Então, para a gente entender essa jornada toda, vamos fazer o seguinte, voltar lá para o comecinho. A primeira peça desse quebra-cabeça gigante é justamente o encontro dos protagonistas Jeremy Camp e Melissa Henning. Como será que o universo deu um jeitinho de juntar esses dois? E aqui estão eles, os nossos protagonistas. De um lado, o Jeremy, um músico super talentoso, mas que ainda está buscando o seu lugar no mundo, sabe? O seu grande propósito. E do outro, a Melissa. A Melissa é pura luz, ela irradia uma fé, uma alegria que é, nossa, contagiante. É como se fossem duas energias que se completam e que estavam destinadas a se encontrar. E o encontro deles, gente, não parece ter sido por acaso. De jeito nenhum. Dentro da lei da atração, a gente chama isso de sincronicidade. É aquele momento mágico em que o universo parece conspirar para juntar pessoas com vibrações parecidas. Pensa bem, o Jeremy estava buscando um propósito, uma inspiração para a música dele. E a Melissa, ela era a personificação disso tudo. Foi literalmente como se o universo tivesse ouvido o pedido dele e dito, toma aqui a sua resposta. A Melissa era, na essência, um espelho. Ela refletia tudo aquilo que o Jeremy mais queria e buscava. E a conexão deles era uma coisa tão forte, tão magnética, que qualquer obstáculo que aparecia no começo parecia pequeno, sabe? Perto da certeza absoluta que eles tinham de que o caminho era ficarem juntos. Mas, como em toda a grande história, a jornada deles não ia ser só flores. Um desafio gigantesco aparece no caminho. E é exatamente aqui que um conceito-chave da lei da atração entra em cena: o contraste. A ideia é que as dificuldades não são só pedras no caminho. Elas são, na verdade, oportunidades para a gente ter mais clareza e fortalecer o que a gente realmente quer. E esse é o momento do grande teste. De um lado, a gente tem um diagnóstico devastador da Melissa, que traz consigo uma energia de medo, de desespero, de incerteza total. Mas do outro lado, a resposta deles é algo poderoso. Em vez de sucumbir, o Jeremy faz algo incrível. Ele canaliza toda essa dor na música dele. E com isso, ele cria uma onda gigantesca de esperança e fé que começa a se espalhar e a tocar milhares de pessoas. E é aqui que a Melissa nos dá uma lição, nossa, uma lição e tanto. Ela vai além do desejo pessoal pela cura. Ela adota um propósito muito, mas muito maior. Quando ela diz que sua dor valeria a pena se pudesse ajudar uma única pessoa, ela eleva a intenção dela a um outro nível. E isso, na lei da atração, é potentíssimo. Quando o nosso desejo não é só pra gente, mas pro bem dos outros, ele ganha uma força imensa, porque se alinha com uma energia de amor universal. Ok, agora a gente chega na parte que talvez seja a mais difícil de entender e praticar na lei da atração. Mas também é a mais poderosa. A arte de soltar. Sabe? Aquela ideia de que depois que a gente define a nossa intenção, a gente precisa confiar. Confiar no processo e abrir mão de controlar o como as coisas vão acontecer. Esse processo pode ser quebrado em 4 etapas, mais ou menos assim. Primeiro, o desejo, um resultado bem específico, a cura física da Melissa. Depois vem a realidade. O mundo físico mostra um resultado completamente diferente. E aí vem o passo mais difícil de todos, a entrega. É preciso soltar o controle sobre a forma que o resultado vai ter. E é nesse exato momento de rendição, de entrega total, que o inacreditável acontece. A verdadeira essência do desejo dele se manifesta, mas numa escala muito, muito maior. E aqui está o grande plot twist da história. O desejo de cura, ele se manifestou, só que não do jeito que eles esperavam. A cura não foi física, para o corpo da Melissa. Foi uma cura para a alma de milhões de pessoas que veio através da música do Jeremy. No momento em que ele soltou a necessidade de um resultado específico, ele, sem saber, abriu espaço para um milagre acontecer. Um milagre muito maior do que ele podia imaginar. Então, no fim das contas, qual foi o resultado de toda essa jornada?
Bom, agora na nossa última parte, a gente vai ver o legado incrível e duradouro que nasceu dessa história de amor, de fé e principalmente de entrega. Essa linha do tempo aqui resume perfeitamente o arco todo, né? Começa com aquela faísca, o encontro sincrônico deles. Passa pela provação, pela prova de fogo que foi a doença. E culmina nesse legado de esperança que se espalhou pelo mundo. Fica claro que cada passo, cada momento, mesmo o mais doloroso de todos, foi absolutamente essencial para a manifestação final acontecer. A grande chave aqui, o que permitiu que tudo isso acontecesse, foi a capacidade do Jeremy de se manter na frequência do sim. Ele se manteve focado no amor, mesmo quando tudo ao redor gritava não. A realidade física mostrava a perda, mas ele escolheu acreditar no sim de um propósito maior. E essa fé inabalável acabou criando uma nova realidade, cheia de significado e com um impacto gigantesco. E essa, no fim, é a grande lição que eu ainda acredito nos deixa. A lei da atração não é sobre criar uma vida sem dor, sobre evitar os problemas. É sobre garantir que, através da dor, a gente consiga manifestar nosso propósito mais elevado. É sobre a alquimia de transformar nossos maiores desafios nas nossas maiores bênçãos. E a pergunta que fica no ar é: qual desafio na vida pode ser o catalisador para a maior manifestação?